Fala aí galera, eu sou o T e a Konami não poderia ter feito isso, cara. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma segunda parte sobre a nova carta que foi anunciada para a coleção de Rota, né, a Rage of the Abyss, que é ninguém mais ninguém menos do que o Multi-Arm Fulvaros, que é esse novo monstrinho que foi anunciado como sendo um novo Maxi. Eu já tenho um vídeo no canal comentando um pouquinho sobre ele e o potencial impacto que ele pode ter, você pode me acompanhar nesse card aqui em cima, mas hoje eu quero falar sobre uma outra coisa que eu ouso a dizer que a Konami quase que não tinha o direito de fazer, mas infelizmente ela fez. O preço das cartas de Yu-Gi-Oh! Está enfurecendo os consumidores cada vez mais, não só no Brasil, afinal de contas no Brasil, qualquer carrinho básico, popular, você paga absurdos de dinheiro tendo em vista o poder de compra, o salário que o trabalhador médio ganha no Brasil. Claro, você tem um monte de parada dessa, no Yu-Gi-Oh! Não seria tão diferente, então pra gente tudo sempre foi caro, tudo sempre será muito caro, e um hobbyzinho como o Yu-Gi-Oh! Não é muito diferente. Só que lá fora, o poder de compra da galera é muito melhor. E mesmo que eles estejam reclamando, as compras ainda ficam abaixo do salário mínimo ganho. E mesmo assim, muito bem irritando a comunidade do Yu-Gi-Oh! Lá fora com relação aos preços. Desde o meta em que o Snake Eye perdurou. Onde um deck de Snake Eye você pagava ali mais ou menos $1000, mais de $1000 para poder montar o deck, o que no Brasil fazia com que isso fosse 5 vezes mais pelo menos. E olha que isso é difícil, cara, você vê reclamação. Até no Japão, onde o jogo é bem mais barato, também tinha reclamação com relação a algumas cartas como o Bonfire quando foi lançado, por exemplo. Então, isso aí é uma coisa que vem acontecendo no decorrer do tempo. Eu tenho esse vídeo aqui em cima que eu falo sobre o suporte lá do Salamangreat, onde tem em si comentários de lojista dizendo que quase não compensa mais investir no Yu-Gi-Oh! E a galera tá querendo desistir de comprar os produtos novos. Tem produtos massivos sendo lançados e por ter a necessidade de colocar tanta novidade no mercado, faz com que lancem coleções muito ruins, mas você, lojista, precisa ter aquilo. Então quando você vai comprar uma box, precisa se pesar o quanto aquelas cartas vão sair, porque se em uma box vem uma única coisa boa, pode ter certeza que aquela coisa vai ser cara pra cacete. E aí depende da venda, saída e tal, tem que se pesar se vale a pena, porque dependendo não adianta o lojista comprar, e se ele não comprar não vai ter aquelas cartas no mercado e vai fazer a carta ficar, mas enfim, é uma bosta inacreditável. Mas tem isso acontecendo com as boxes, precisa-se ter tantas boxes lançadas, não tem cartas boas pra colocar em tantas boxes, a única coisa boa da box fica muito cara, e isso acaba encarecendo o jogo. E não só isso, a Konami também vem adotando uma prática que eu já comentei nesse vídeo aqui em cima, falando um pouco sobre como ela tá maquiando a forma de vender as cartas, de fazer e vender as cartas, provocando a necessidade de uso delas, onde não temos mais tantas staples assim do Extra Deck, cartas feitas do Extra Deck que fazem com que você precise ter ela, e aquela carta é absurdamente cara, e mesmo que precise, é uma carta só que eu preciso, irmão, fica de boa aí, é uma carta só. Então, ter uma staple também lançada do main deck, a Konami também já lançou por muito tempo, como um Prosperity, um Droplets, um Lightning Storm, mas assim, eu te confesso que essas cartas te dão vantagem sim, mas não seria o fim do mundo absurdo eu não ter, dá pra jogar. Agora, a partir do momento em que é lançada staples, engrenagens muito boas, em coleções novas, todas elas com raridades secrets, tá aí o baú de ouro da Konami. Ela vai lançar uns decks extremamente splashable, que dão power creep em tudo anterior que existe, e todas as cartas têm raridades muito altas. Tá aí, o deck meta pode ser caro e eu não tô nem aí. Inclusive eu tenho cortes ou shorts falando sobre isso, né? Que se for pra ter uma questão de o que vai ser caro no jogo, é muito melhor que o deck meta seja a parte cara e as staples sejam acessíveis. Essa é a parada. E com o passar do tempo a gente vem vislumbrando um pouco disso, porque os decks estão muito caros. Estão, eu sei que estão. E se você vai comprar um Snake Eye, não vai, cara. Você vai pagar no lançamento dele 5 mil. Você vai comprar um Fiend Smith agora? Caro pra cacete. Já tem 2 exemplos seguidos de decks que a Konami lançou nessa vibe. Eles são muito melhores do que os demais. E eles são muito caros, e a Konami fez isso de propósito, de sacanagem. Mas beleza, é a vibe, engrenagens muito boas, splashables e que você consegue usar em qualquer deck. Você está em desvantagem por não usá-los. O Fiend Smith é um bom exemplo disso, você está em desvantagem de não usar o Fiend Smith. Eles são muito bons, mas você vai querer comprar? Ok, mas tá bom, eu jogando
na minha casa, na minha local, com meus amigos, qualquer coisa que não seja no ICS, eu quero ter uma staple. Como é que eu faço isso? A Konami nos deu a solução, lançando reprints em Battle of Legends, na Heritage Collection, esse tipo de reprints. Ela barateou o jogo, deu reprint nessas cartas, isso foi muito bom mesmo. Então muitas staples aí estão acessíveis e eu tô topando isso. Se o deck meta novo lançado for muito caro, mesmo que seja Power Propado, Tier 0, esse tipo de coisa, mas as staples derem uma barateada e ficarem acessíveis, eu acho que esse é o cenário comum. Esse é o cenário que deve acontecer. Mas eles não tinham o direito de lançar simplesmente a carta que muda tudo, muda o formato, que tenta igualar o TCG com o OCG e o Master Duel. O que é que tem de diferente nesses jogos? Principalmente o Maxi. O Maxi é o que tem de diferente. Então, pensando em tirar o Maxi da equação no OCG e no Master Duel para colocar alguém no lugar, o lançamento dessas cartinhas novas aqui é um tapa na cara de todo mundo. Porque além de continuar com a prática do lançamento de engrenagens do main deck, que fazem o deck serem Tier 0 e te colocam em desvantagem por não ter aquilo, cobrando $1000 naquela engine, ao mesmo tempo um novo anúncio foi feito. Essa carta certamente será Secrets. O Mucharm Purlia, que é o Maxi ruim que só pega Normal Summon e Special Summon da mão, veio como Secret também na coleção de Infinite Forbidden no TCG. E o impacto dele não é nem de longe tanto quanto o Full Aros vai causar. E o Full Aros muito provavelmente virá como Secret. Você imagina que não vai vir. Claro que virá como Secret. Ou seja, você quase que gera um desgarramento ali, cara. Beleza, você pode usar o deck meta que você pagou $1000 pra jogar. Porém, a Konami vem fazendo um trabalho de dar handicap no jogo, meio que isso, né? Pelo fato de, cada vez mais, eles estão liberando as coisas, eles estão liberando geral. Irmão, você tem muita opção de deck pra você escolher. Beleza, o Yu-Gi-Oh!, no ponto de vista do Brasil, não chega a ser muito barato. Qualquer deckzinho que você vai comprar, você vai pagar 500, R$1000, é um deck que não é meta. Isso vai acontecer, tá ligado? É muito chato, mas vai acontecer. Mas, ainda assim, vendo no prisma global, ainda é ok e você tem muita opção diferente pra você poder escolher, pra jogar na tua local. Mesmo que você não possa comprar o Tier 0, você pode escolher um deck, comprar as staples, isso tá tudo certo. Agora, se tem uma carta que muda tanto quanto um Maxi, não poderia ser Secret. Isso quebrou completamente a ordem, a regra no qual a Konami vinha seguindo. Isso quebrou simplesmente a roda de como vinha acontecendo os lançamentos e de como as cartas vinham tendo valor de mercado pra você poder comprar. De novo, eu acho que a Konami não tinha o direito de fazer isso, cara. É muito caro, é exclusivo, é excludente o fato do Maxi, a carta que é o principal divisor do OCG, Master Duel e TCG, o anúncio dele, e certamente ele virá como Secret. Se você tem alguma dúvida que não vai vir, chuta quanto virá uma carta dessa. Certamente vai vir custando seus 80, 90, $100, tá ligado? Vai ser uma carta de pra lá de 400, R$500. Não dá, cara, não dá. Se isso é lançado como uma Seeker, que é uma carta de um deck meta, novamente, não acho bom isso ser desse jeito. Mas se for pra escolher alguém pra ser muito caro, que sejam os decks metas. E não uma staple, principalmente uma staple insubstituível. Porque não tem substituição. Você pode até pensar que de repente, vai vir o Mucharm Force aí, e eu não posso comprar. Mas talvez eu possa pegar o Normal Summon do cara e o Special Summon da mão. Beleza, o Purlia também é Secret, na coleção agora de Infinite Forbidden. Os dois são Secrets. E se vier um que pega do cemitério, vai ser Secret também. Então, esse que foi a parada que realmente me deixou puto na existência desse Maxi, tá ligado? E em um prisma onde cada vez você quer popularizar o seu jogo, tanto que você tá tentando converter os jogadores do online pro físico, o fato de você tá começando a jogar e ter uma carta que você vê como obrigatória, vamos supor que daqui a pouco o Maxi seja tirado, daqui a pouco eu quero dizer não muito tempo, né? Supondo que esse pensamento esteja alinhado em colocar os mundos pra conversarem entre si e ficarem meio que de maneira igual, e o Maxi não exista mais. E aí você começa a jogar o Yu-Gi-Oh! No Master Duel, onde se você tem uma quantidade de gemas, você vai comprar quase que qualquer deck, você pode ter quase que qualquer deck. E você tem toda uma dinâmica de jogo feita em volta de, eventualmente, o Mucharm Force. Você tem uma dinâmica feita em volta dele, e mesmo ele sendo uma UR lá, que certamente ele vai ser, você tem. E você precisa ter. E quando você vem pro TCG, você tá jogando com um deck meta lá, que você juntou umas geminhas, simplesmente grindando e comprou o deck, e aí você vem pro jogo físico, mesmo que seja em dólar que você tá comprando, mesmo que você seja um norte-americano, por exemplo. E aí você vai ter que meter ficha
em um deck caro, num Fiendsmith pra poder jogar, num Fiendsmith Snake Eye pra poder jogar, e ainda você vai ter que meter ficha em uma carta essencial pra existência do jogo, que eventualmente seria esse Maxi Wars. Isso é contra-intuitivo no sentido de tentar popularizar o jogo, digamos assim. Eu acho que foi um puta tiro no pé. A abordagem ideal seria que essas cartas fossem supers. Pelo menos. Seria uma super de 100 reais? Seria. Mas seria uma super de 100 reais que você iria lá e iria pagar. Você teria que fazer isso. Mas a parte da Konami eles fizeram. Eles colocaram a carta como raridade super, tá ligado? Eu acho que esse seria o ponto, cara. A carta ainda nem foi anunciada pro TCG. Mas tem como você imaginar algo diferente disso? Novamente, acho que a Konami não tinha o direito de agir dessa forma com relação a essa carta. Isso me deixou realmente muito puto. O Pearl já foi lançado, mas claramente o impacto dele não é nada perto do Full Wars e ele já é Secret. Cara, isso me deixou mal. Mas, enfim, eu acho que de toda a questão de tentar unificar os jogos, esse foi um tirinho no pé que eu realmente achei meio zoado. Mas foda-se, se retornar o dinheiro pra Konami, que eu acho que é o que vai acontecer, eles vão cagar na nossa boca. Eles não vão estar nem aí. A partir do momento que os caras metem a cabecinha e a gente não se importa, eles vão empurrar até o final. A dinâmica de preços praticadas aí no lançamento das cartas de Yu-Gi-Oh! Mano, é isso. Basicamente você vai testando absurdos, até que o absurdo vira normal. E é isso que tá acontecendo. O Yu-Gi-Oh! É muito caro. Muito caro. Mas, novamente, para esse prisma, se tiver que escolher algo para ser caro, que seja os decks do topo do meta. Mais uma carta que simplesmente vai mudar a forma com que o Yu-Gi-Oh! É jogado, essa carta não deveria ser excludente no sentido de ser uma carta Secret de mais de 100 dólares quando lançada, que é o que certamente vai acontecer. Mas é basicamente isso. O que a gente pode fazer? No final das contas, você vai precisar ter o Full Wars e você vai ter que comprar. E aí você usa meu cupom... Não, brincadeira, sacana. Valeu, falou meus amigos e até